Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Ciência. Hoje a gente vai resolver a prova de matemática do Colégio Militar Tiradentes de 2018, tá? Prova de sexto ano, quinta série, beleza? A gente vai trazer aqui as questões para a gente resolver. De antemão, eu já peço que você deixe o like aí, que essa prova vai ser muito importante para você. Então, você que está estudando para ingressar no Colégio Militar Tiradentes, isso aqui é uma ótima oportunidade para você dar uma revisada em matemática. Então, sem mais enrolação, já vamos direto para as questões. Então, questão 16, considere os quadriláteros representados a seguir. Tranquilos? Ele quer apenas aqueles que são trapézios, galera. São trapézios. Primeiro, o que vem a ser um trapézio? Um trapézio é um quadrilátero, a gente já sabe, que tem apenas um único lado paralelo. Por exemplo, se você olhar para essa primeira figura aqui, este lado aqui é paralelo a este, que este é paralelo a este. Então, não é trapézio. Esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui é paralelo a esse é paralelo a esse. Então, também não é considerado trapézio. Se você observar, este é paralelo a esse é paralelo a esse é paralelo também a esse. Então, também não é trapézio. E aqui é a mesma coisa. Então, vamos observar o 5 e o 6. Então, este lado aqui, ele é paralelo a este lado aqui. Beleza? Mas veja que este aqui não é paralelo a esse. Então, o 5 é um trapézio. O 6 a mesma coisa. Este aqui é paralelo a este, beleza? Mas este aqui não é paralelo a este. Então, muito simples. Para você matar uma questão como essa, basta você saber que o trapézio tem um único par de lados paralelos. Então, visualizou aí, viu que é um quadrilátero, tem apenas um par de lados paralelos, você já sabe que é um trapézio. Então, o gabarito seria o 5 e o 6. Então, a letra B é o gabarito dessa questão. Vamos para a próxima questão, pessoal. Questão 17. Se multiplicarmos 35 por 10, por 100, por 1000, teremos respectivamente. Muito bacana isso aqui. Vou ensiná-los a vocês como multiplicar por 10. Sempre que você for multiplicar qualquer número, tá? Qualquer número por 10 ou por 100... ou por 1000, basta você apenas acrescentar a quantidade de zero deles. Por exemplo, 10 tem um zero aqui, não tem? Então você vai acrescentar um zero no número. Por exemplo, 5 vezes 10, você repete o 5 e acrescenta o zero, então 50. Aqui no 100 não tem dois zeros, você vai acrescentar dois zeros também. Então 5 vezes 100, acrescenta os dois zeros, 500. 5 vezes 1000, você acrescenta os três zeros, então dá 5.000. Então vamos lá. 35 vezes 10. Vamos lá. 35 vezes... O que é que você vai fazer? Vai acrescentar apenas um zero aqui. Então, 35 vezes 10 é 350. Beleza? Muito fácil, né? Então, 35 vezes 100. Você vai fazer o quê? Acrescentar dois zeros aqui. Então, é 3.500. Qual é o outro? 35 vezes 1000. O que você vai fazer? Acrescentar 3 zeros aqui. Pronto. Então ficou 350, 3.500 e 35.000. Então o gabarito seria a letra E, 350, 3.500 e 35.000. Tá? Muito simples, pessoal, de você resolver isso aí. 18. Complete a segunda coluna de acordo com as informações de comprimento indicado como medida mais adequada para cada situação abaixo. Então, aqui trata-se apenas de um senso de raciocínio lógico. Por exemplo, a altura de um prédio. A altura de um prédio você expressa em quê? Como não é algo tão longo, você expressa a altura de um prédio em metros. Tá? Em metros. Então, onde tem metros aqui? No 48. Então, aqui você coloca a letra A. Comprimento de um lápis. Geralmente, como é menor que 1 metro o lápis, obviamente, você vai expressar em centímetros. Beleza? Então, bem tranquilo. Então, o comprimento de um lápis você expressa em centímetros. Comprimento de um lápis é letra B. 13 centímetros. Diâmetro de uma agulha. Veja que não chega nem a dar 1 centímetro o diâmetro de uma agulha. Então, você expressa em milímetros, uma unidade menor do que a centímetro. Tá? Então, aqui seria a letra C. Distância entre duas cidades. Como são distâncias longas, digamos assim, de uma cidade para outra, geralmente se usa aí em quilômetros. Então, você usa aqui a letra D.
E se for uma cidade que é vizinha a outra, que só é separada por uma faixa? Aí, nesse caso aí é uma exceção, né? Vamos dizer que a distância de uma cidade para outra é de 1 metro. Mas geralmente a distância entre cidades você utiliza quilômetros. Então ficaria o quê? CADB. CADB. Então veja que não tem nenhuma alternativa dessa aqui, por isso que a questão foi nula. Então essa questão foi nula porque não tem resposta correta. Vamos para outra. Magali não está muito preocupada em plantar árvores para salvar o planeta. Ela parece estar mesmo interessada nos frutos. Imagine que essa árvore que Magali plantou dê 15 frutos, cada um com 12 sementes. Todas estas sementes também foram plantadas por Magali, cada uma originando uma árvore. Quantas árvores foram plantadas? Interessante, né? Vamos lá. Então, a árvore que Magali plantou deu 15 frutos. Cada fruto desse aqui, ele deu 12 sementes, certo? Se cada fruto deu 12 sementes e eu tenho 15 frutos, basta que você multiplique o 15 vezes o 12, que você vai saber a quantidade de sementes produzidas pelas 15 frutas. Então, muito fácil, né? Então, vai ficar 15 vezes 12. Vamos lá? 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 1 que passou para cá, 3, né? Então, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1. Então, você conserva o 0, 3 mais 5, 8. Então, deu 180 sementes. Se eu levar em consideração que cada semente produziu uma árvore, né, gerou uma árvore, então eu tive 180 árvores. Tá? 180 árvores. Então, é a letra C de coração. Existem diversas formas de fazer uma questão como essa, tá? Mas você pode usar simplesmente a multiplicação. Você pega a quantidade de fruto e vai multiplicar pela quantidade de sementes. Muito fácil, né? Uma barra sobre o número escrito em algarismo romano indica que esse número foi multiplicado por 1000. Assim, por exemplo, você tem aí em algarismo romano 12, né? Significa o quê? 12.000. Se tem 12 e você multiplica por 1000, nós já aprendemos que quando a gente multiplica por 1000, a gente acrescenta 3 zeros, né? Então fica 12.000. Então, no bolão, 3 amigos ganharam. Olha só, isso aqui é o quê? X representa 10 e Y representa 1. Veja que tem 2x e 1, então é 21. E foi multiplicado por quanto? Cada barra dessa aqui é 1000. Então, foi multiplicado por 1000 e foi multiplicado por 1000. Como é que você vai fazer? Você vai repetir a quantidade de zeros que tem aqui. Tem quantos zeros? 6 zeros. Certo? Eu tenho 21 milhões. Acabou a questão? Não. Se o prêmio foi dividido igualmente entre eles, cada um receberá no sistema de numeração decimal uma importância de... Então você vai fazer o seguinte aqui, né? Já que são 3 amigos, você vai dividir esse 21 por 3. Tá? 21 por 3. Quanto é 21 dividido para 3? É 7, né? 7 vezes 3 é 21. Para 21, nada. Aí você conserva esses 6 zeros aqui. Então, coloca aqui. Pronto, você resolveu o seu problema. Então, ficou 7 milhões de reais. Então, o gabarito ficou aí a letra A de amor. Muito fácil, muito simples também, né, galerinha? Muito fácil. Assinale a opção que indica o ângulo formado pelos ponteiros do relógio ao indicar o horário de início de apresentação de 16 horas. Então, a primeira coisa que você tem que saber são os ângulos, tá? Nós temos aí um ângulo reto. Vou tentar fazer um ângulo reto aqui para vocês. Esse ângulo reto, ele é um ângulo de 90 graus. Imagine aí o canto da parede da sua casa, aí forma um ângulo reto. Tudo bem? Se eu tiver um ângulo que ele é menor do que 90, esse ângulo aqui ele é menor do que 90 graus, eu tenho o chamado ângulo agudo. Tudo tranquilo? Se eu tiver, por exemplo, um ângulo que ele é maior, tá? Tem um ângulo que ele é maior do que 90.
e menor do que 180 graus, eu tenho um ângulo obtuso, tá? E só lembrando aí, galera, que um ângulo que tem meia volta é um ângulo de 180 graus. Esse ângulo aí ele é chamado de ângulo raso. O ângulo raso é como se fosse a metade de uma circunferência, tá? É um ângulo de 180 graus. Tudo tranquilo? O ângulo de 360 é um ângulo da volta inteira. Nesse caso aqui é como se fosse meia volta. Então, nesse caso aqui, você observa que é um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180. Nós temos um ângulo obtuso. O gabarito seria a letra E de elefante. Vamos lá. Vou para a cozinha assar 40 dúzias de biscoito. Prepare algo para você também. Esse Garfield come muito, né? Então os biscoitos não ficaram tão bons. Tanto que Garfield decidiu não comer tudo. Ele comeu apenas 75%. Ou 75 sobre 100. Ou 75 centésimos, né? O restante dos biscoitos separou em dezenas e vendeu para seus vizinhos. Então ele comeu 75% de 40 dúzias. 75 centésimo ou 75% de 40. O que é 40 dúzias? É 40 vezes 12. Aí você pega o 12 e multiplica por 40. Aí você faz a continha, você abaixa o zero, 4 vezes 2 é 8, dá 480. Tudo bem? Aí você vai saber 75% de 480. Você pode simplificar, cortar esse zero com esse zero. Aí eu vou ter 75 décimos de 48. Para ficar melhor, 75 décimos de 48. Eu posso até dividir 48 por 10, tá? Mas vai ficar muito complicada a conta, então eu já vou fazer direto. Eu vou fazer aqui 75 vezes 48. Então 8 vezes 5 dá 40 com 4. 8 vezes 7, 56 com 4, 60. 4 vezes 5 é 20, vão 2. 4 vezes 7 é 28, com 2, 30. Aí você soma aqui, né? 0, 0, 6. Então deu 3.600 dividido por 10. Divisão por 10 é bem tranquilo, né? Se tem um 0 aqui, você vai cortar. Então ficou igual a 360. Acabou? Não, ele vendeu o restante. Ele vendeu o restante por R$5, só que ele dividiu em 10, em dezenas. Aqui está dizendo, ó, o restante dos biscoitos separou em dezenas e vendeu para seus vizinhos, cobrando R$5 por cada uma dessas porções que foram todas vendidas. Então, se, por exemplo, eu tinha 40 dúzias, que é 480, e ele comeu apenas 360, então sobrou quantas? Você vai fazer uma subtração. 480 menos 360. Então ficou 0, 8 menos 6 dá 2, 4 menos 3 dá 1. Então sobraram 120. Só que ele pegou esse 120 aqui e dividiu em dezenas. Então você vai dividir por 10. Tá? Então basta cancelar aqui, ó, esses dois zeros. Então vai ser igual a 12. Só que ele vendeu esses 12 aqui por R$5. Por 5. Então você vai multiplicar por R$5. Então é muito fácil, né? 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, 1, 6. Então ele ganhou aí R$60. Gabarito aí, letra C. Então se você não entendeu, volta o vídeo, assiste novamente até você entender o raciocínio da questão. Então, galera, esse vídeo encerra por aqui para não ficar muito grande, que é a parte 1. No próximo vídeo faremos a parte 2 das questões desta prova de 2018.